A fala do deputado Eduardo Bolsonaro é mais do que irresponsável ou infeliz. É um flerte reincidente com soluções autoritárias. E, nesse sentido, ele merecia algum tipo de punição. A imunidade parlamentar existe, inclusive permitindo a nécios que eventualmente se tornaram políticos o direito de proferir as maiores estultices do mundo. Agora, a questão é realmente o caminho da quebra de decoro parlamentar, que é o caminho que a oposição percebeu como mais oportuna ou viável, ainda que improvável. O que eu quero dizer sobre tudo isso, em relação à crítica à fala do deputado, eu já falei muito, já escrevi muito sobre o assunto, mas o que eu queria trazer aqui para a reflexão dos nossos ouvintes e internautas é realmente a hipocrisia, a canalice mesmo de uma esquerda que afeta uma sinalização de virtude democrática que não possui. É muito curioso ver partidos como PT e PSOL, de repente, chocados com a fala golpista, autoritária, defendendo ditadura, regime militar, sendo que eles apoiam abertamente a ditadura cubana, o regime venezuelano. Então, em alguns aspectos, eu penso que, com todos os defeitos existentes no bolsonarismo, ele ao menos serve para uma coisa, para expor a hipocrisia do lado de lá. Agora, isso obviamente não os inocenta, não os exime de responsabilidade por flertar com uma solução igualmente golpista ou autoritária para combater o inimigo, né? Então, muitas vezes eles acertam nos diagnósticos. O inimigo é esse, a esquerda destruiu o Brasil, o Foro de São Paulo é uma ameaça concreta, voltou ao poder na Argentina agora, e a primeira coisa que foi feita pelo presidente eleito foi Lula livre, desrespeitando o povo brasileiro, as instituições brasileiras, ou seja, é uma turma golpista, perigosa. Está aí o Evo Morales indo pelo mesmo caminho de Maduro na Bolívia, dando golpe dentro da democracia. Então, não é uma turma com quem se brinca. Nesse diagnóstico, eles estão muito certos. O problema começa com as receitas para lidar com o problema. Eles acreditam que lançar mão dos mesmos métodos nessa guerra cultural e política é algo aceitável, ou seja, é uma guerra tribal onde eles se transformam em petistas com sinal trocado. E então, quando o presidente Bolsonaro, quando era deputado, vai na tribuna enaltecer o Ustra, o comandante Ustra, ele faz isso e foi demonizado, e com razão, após essa fala infeliz, mas ele faz isso dentro de um contexto que é ignorado pela imensa maioria. Logo após, um outro deputado enaltecer Marighella. E isso passa despercebido. Então, expor esse duplo padrão, expor essa hipocrisia da esquerda radical, da esquerda jurássica, carnívora, é algo importante. É muito triste que o preço que a gente paga por isso seja estar no poder uma ala do bolsonarismo que flerta abertamente com essa solução, né? Então, pobre do país que vive eternamente no ano de 1968, o ano que nunca acabou. Estamos presos na Guerra Fria, onde, para expor a hipocrisia de quem quer caçar o mandato de alguém por flertar com a AI-5, você tem que engolir que é a mesma turma que está apoiando o regime cubano e o regime venezuelano. Ou seja, o Brasil precisa evoluir, o Brasil precisa se desprender, finalmente, da Guerra Fria, que já acabou e acabou faz tempo. Deixa eu só acrescentar uma coisa, Vitor. A hipocrisia na política, em geral, é suprapartidária. Estou de pleno acordo com o Josias. O que não é suprapartidário é o salvo-conduto para certas declarações. Esse é meu ponto. Veja, eu fui o primeiro, não fui o primeiro, mas fui um dos primeiros, inclusive, mas fui um dos que mais criticaram de forma absolutamente veemente a declaração estapafúrdia, execrável e absurda do Eduardo Bolsonaro. Então, eu não estou aqui passando pano em algo que tem, inclusive, reincidência e demonstra uma mentalidade golpista, endossada, inclusive, pelo guru do bolsonarismo, o filósofo de Virgínia, né? Então, tudo isso está dentro de um pacote que eu venho combatendo há muito tempo. Então, eu me sinto livre para dizer o que eu estou dizendo. Eu estou chamando a atenção apenas para esse salvo-conduto, para esse duplo padrão. O mundo caiu sob a cabeça do Eduardo Bolsonaro. Houve pautas e mais pautas, reações, como deveria ser. Isso está certo. O que não está certo é passar em branco, por exemplo, o tweet do senador Humberto Costa, do PT, que diz:
A paciência do povo com a direita ultraliberal, fascista e entreguista está acabando em diversos lugares do mundo. Jair Bolsonaro está com os dias contados. É questão de tempo. A hora do Brasil vai chegar, anotem aí. E o texto que ele está compartilhando é: presidente do Chile decreta estado de emergência após protestos violentos no Chile. É um senador da República incitando o caos, tentando importar o caos chileno para o nosso país. É uma declaração golpista. Isso passa despercebido. Então, o meu ponto é o salvo-conduto. É alguém como o Marcelo Freixo ou as figuras do PSOL e do PT poderem posar, sinalizando uma falsa virtude, de defensores da democracia. E isso passa relativamente imune pela grande imprensa. Ninguém vira e cobra eles, bota o microfone na cara e fala assim: como é que o senhor está defendendo a democracia e está horrorizado, supostamente, com a declaração do deputado, se o senhor defende o regime venezuelano, se o senhor já teceu várias loas à ditadura cubana e ao Fidel Castro? Como é que pode isso? Me explica a incoerência. Então, ninguém cobra com o mesmo vigor da esquerda, da extrema esquerda, aquilo que cobra, e com razão, da extrema-direita, digamos assim. Então, eu estou totalmente a favor de cobrar dessa turma nacional populista com viés autoritário, que se diz conservadora e não conhece nada de conservadorismo. Mas eu só quero que cobrem também um pouquinho mais do lado de lá.